Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Nesta temporada, o tema é aliança, o relacionamento de amor de Deus com a humanidade. Esse Deus que sempre tomou a iniciativa para estar em contato conosco e sempre procurou manter viva a chama desse amor relacional entre nós e Ele. Nessa semana, nós estudaremos aqui juntos com os nossos amigos um tema muito importante. Existe um sinal que identifica, uma marca que caracteriza o relacionamento de amor entre Deus e nós. E esse sinal é um dia especial, o sábado. Então convido você a estar conosco ao longo desse estudo para aprender um pouquinho mais sobre esse sinal de aliança entre Deus e nós. Está começando Lições da Bíblia. O rabino Abraham Heschel disse que o sábado é um santuário no templo. É uma oportunidade que nós temos toda semana de lembrar que nós viemos de Deus, que Deus é o nosso Criador. É a parada semanal para nos conectarmos à fonte completa da vida, que é o nosso Pai, o nosso Criador. Se a humanidade usufruísse disso continuamente e amplamente, certamente nós teríamos um mundo muito melhor. Nessa semana nós vamos estudar o sinal da aliança, que é o sábado, a marca distintiva desse relacionamento de amor entre Deus e a humanidade. Para esse tema, mais uma vez, eu tenho a alegria de contar com a presença dos nossos queridos amigos convidados aqui. E eu passo a apresentar para vocês nesse momento. Nosso amigo pastor André Vasconcelos, editor da Casa Publicadora Brasileira. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado, pastor Vinícius. É um privilégio estar aqui com vocês e poder estudar profundamente a palavra de Deus. Pastor Reinaldo Siqueira, professor de teologia, doutor em Antigo Testamento, diretor da Faculdade de Teologia do NASP Engenheiro Coelho. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Vinícius. Mais uma vez, uma alegria estar aqui, na continuação do estudo deste tema tão extraordinário que nós estamos abordando aqui, as alianças de Deus, e que realmente Deus possa nos abençoar uma vez mais nesse estudo. Amém, pastor. E o nosso querido amigo, pastor Herbert Boger, diretor do departamento, responsável pelo departamento de Escola Sabatina, também Ministério Pessoal e outras funções mais, né, pastor Boger? No escritório da Igreja Adventista para 8 países na América do Sul. Seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. É uma alegria muito grande, tem sido um privilégio crescermos juntos aqui. Como você tem dito aí, nos banquetearmos com a palavra de Deus, né? Verdade. Juntamente com todos os nossos líderes também de Escola Sabatina, que estão aí conectados com a gente, assistindo esse estudo tão profundo, tão abençoado, tão vital para a nossa vida. Amém. Pastor Boger, é o momento agora de nós pedirmos a bênção de Deus para o estudo. Por favor, ora para a gente. Claro. Querido bondoso Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, é um Deus real, um Deus presente em nossa vida, um Deus que quer ter um relacionamento profundo a cada dia. E obrigado por esse momento, estarmos juntos, pedindo sabedoria do céu, para meditar um pouquinho mais nessa aliança que o Senhor tem para com seus filhos. Pedimos tua bênção a cada um de nós, aos que nos assistem por Jesus. Amém. 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 O sábado lembra descanso, fala de descanso. E o descanso é uma coisa que naturalmente nós precisamos. Todos os dias nós temos uma lembrança da necessidade do descanso, que é a ocasião que nós vamos dormir, porque nós não somos uma máquina, mesmo as máquinas elas precisam também parar. Mas o ser humano, ele também foi criado com essa necessidade. E essa necessidade, como nós dissemos aqui já, ela não nasceu do acaso, ela foi projetada. E Deus estabeleceu isso desde o início, lá na criação. Muita gente acha que o sábado é uma invenção judaica ou algo que está apenas relacionado com a cultura do povo hebreu. Mas, amigos, me ajudem aqui. O sábado não é de uma nação apenas. O sábado é de toda a humanidade. A Bíblia nos ajuda a entender isso?
a Bíblia nos ajuda a perceber isso? O que vocês podem me ajudar? E ajudar os nossos telespectadores também, a perceber a origem divina e a prescrição para toda a humanidade do sábado. Bom, acho que a gente poderia mencionar o texto base desta semana, que é Êxodo capítulo 31, verso 16, que diz assim: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Esse texto, e se nós olharmos o contexto dele, toda a porção aqui nós chamamos de perícope, né, do verso 12 até o verso 18, nós vamos ver uma alusão à criação lá no relato do Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Todo o relato aqui de Gênesis capítulo 31, 12 a 18, que como eu disse é o trecho que será a base do nosso estudo para esta semana, remete à criação. E eu acho isso muito bonito porque não é feita apenas uma alusão direta, mencionando que aqui, por exemplo, que Deus, né, criou toda a terra e que descansou no sétimo dia, mas toda a porção aqui remete textualmente também ao relato do Gênesis. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Por exemplo, Êxodo capítulo 31, 12 a 17 é a sétima porção da seção do santuário aqui no livro de Êxodo. Então, a primeira seção do santuário, livro de Êxodo, vai do capítulo 25 a 31. E o sábado é a sétima seção, que fala do sétimo dia, né, e menciona a palavra Shabat 7 vezes, que nos lembra do relato da criação, que também tem toda a métrica de 7. O primeiro verso da Bíblia, em hebraico, tem 7 palavras. A expressão bom se repete 7 vezes. O verbo criar, que é um dos verbos centrais, também se repete 7 vezes, né, de Gênesis 1 até o 2:4. E fala do sétimo dia também, 2:1 a 3, né? E tudo isso, então, veja só, não apenas o conteúdo explícito, mas a forma do texto também fala dessa importância do número 7. Então, não é qualquer outro dia, né? E foi dado na criação, então não é só para os judeus. Se Êxodo capítulo 31 fala da aliança com o povo de Israel, mas se ele remete para o relato de Gênesis 1 e 2, então quer dizer que é mais amplo, não é apenas para os filhos de Israel, é para todo mundo, é para toda a criação. E o número 7 é especial, não é qualquer número, não é o 8º, não é o 6º, não existe o 8º, né? Não é o primeiro dia. Então, o dia especial é o 7º. O sábado, então, se refere ao 7º dia. Excelente a explicação, pastor André. Muito claro, assim, o que você disse. Detalhes muito interessantes a respeito dessa passagem de Êxodo 31, se reportando lá ao relato da criação, que não foi a criação de uma nação, foi a criação da humanidade. Eu acho que isso é muito importante nós termos em mente, porque talvez uma compreensão ou uma limitação na compreensão de muitos quando trata do sábado é que a pessoa pensa no sábado simplesmente no Sinai. E parece que o sábado tem origem lá nos 10 mandamentos ou tem origem com Israel, não é? Mas lembra que a Bíblia ela foi escrita para ser lida do início em diante. Então, quando Moisés escreveu o Pentateuco, ele escreveu primeiro o Gênesis. Você começa a ler o texto e ela é intencionada a ser lida assim. Hein? Ela começa a ler o texto, vem a criação, e o relato da criação termina com o descanso de Deus no 7º dia. Então, a primeira vez que você é informado acerca desse descanso é no relato da criação. Depois você vai seguir lendo o Pentateuco, aí quando chega nos 10 mandamentos diz, por que Deus descansou no 7º dia? Aí toda diz, porque ele criou em 6 dias e no 7º dia descansou. Por isso vocês têm de guardar o sábado. A razão de guardar o sábado não é assim, olha, vocês estão muito cansados 6 dias, então vocês têm de descansar um dia. Não é isso. Diz, lembre de sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso, abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Quer dizer, colocou à parte, dedicou para si mesmo, algo santificado. Né? Então, ele remete de novo. Então, a sequência da leitura remete de novo para o início. Então, quando a pessoa dizer, você quer entender o que é o sábado? Remete para o início. E quando você está lá, está nessa, como foi bem apresentado. É a criação da humanidade.
não é ligado com a criação. Não é? Se o sábado tivesse dado somente no Sinai, como muitos pensam, e a base diz, não, é só para nós, só para Israel. Ou o não-judeu diz, é só para os israelitas, não é para nós, foi a lei do Sinai. Hein? Mas o sábado foi criado na criação de toda a humanidade. Mas é curioso que mesmo os israelitas, pensando no sábado no Sinai, eles dizem assim, olha, e essa tradição judaica, né, diz que o sábado, a lei de Deus foi dada no Sinai porque é terra de ninguém, então a lei é para todo mundo. Então até a própria compreensão judaica fala de uma lei que é universal. Porque diz, se fosse dado na terra de Israel era para nós, mas como foi dado no deserto, terra de ninguém, é para todo mundo. Então essa compreensão universal, ela está presente ali e ela vai atravessar toda a Bíblia. Porque os profetas vão falar do estrangeiro que também guarda o sábado e faz parte do povo de Deus, porque minha casa será casa de oração para todo mundo. Isaías 56, que nós vamos ver também, não é? E depois dizem, na nova terra, na nova criação, quando toda a humanidade estiver junto, de sábado a sábado, a humanidade adorará a Deus. Então tem esse aspecto universal bem claro através de toda a Bíblia, né? Eu quero aproveitar esse momento aqui para, mais uma vez, oferecer a você a oportunidade de conhecer este material, que é o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. Esse material guiará você no conhecimento mais aprofundado da Palavra de Deus. E aqui você poderá, por você mesmo, pesquisar as Escrituras e entender melhor o plano de Deus para a sua vida e para a humanidade. Então, se você deseja conhecer um pouco mais o conteúdo do nosso guia de estudos, você já sabe, esse é o material publicado na Casa Publicadora Brasileira e você conhece um pouquinho mais em cpb.com.br. Está aparecendo no seu vídeo e eu repito para você que está nos acompanhando pelo rádio, CPB de Casa Publicadora Brasileira, então cpb.com.br. Pastor Burger, que coisa bonita isso, não é só para uma nação do mundo o sábado. O sábado é para toda a humanidade, como é para toda a humanidade toda a lei de Deus. E é até um paradoxo a gente pensar que a maior parte do cristianismo ainda mantém 9 mandamentos da lei de Deus, mas o único mandamento que explicitamente aparece na criação, que é o sábado, esse mandamento, grande parte da cristandade já não deseja obedecer. Não parece paradoxal isso? Parece. E quando a gente olha esse texto e tantos outros falando sobre o tema, que fala que é uma aliança perpétua, é muito claro isso, não tem assim, talvez, pode ser, é para um tempo, é para um momento, não, é perpétua. E eu gosto de pensar que o sábado, agora, próximo sábado que nós vamos estar vivendo, ele é o mesmo sábado da criação. Tem vários estudos judaicos que mostram essa parte histórica, que ele não se perdeu ao longo da história. Então, eu gosto, o dia que Deus abençoou, lá no início da criação, ele é o mesmo sábado hoje, não se perdeu. Porque é uma aliança perpétua, não se perderia. Isso é um fato bíblico, histórico, que a gente não pode negar, e é muito claro isso na Bíblia. Agora, se Deus abençoou, é porque é muito mais do que uma porção de tempo. O que Deus quer, Ele quer um relacionamento íntimo com o ser humano nesse dia. É isso que Ele sempre quis em toda aliança. E é um dia separado para isso. E quando a gente faz isso, vem bênçãos. Tem bênçãos reservadas para aquele que entra nesse santuário do templo, como você colocou no começo. E aqui nós temos uma parte de Isaías 58 falando sobre isso. Só vou citar aqui o último verso, que é o 14. Aqueles que guardam o sábado, aqueles que recebem essa bênção ao guardar o sábado, o texto diz assim, então te deleitarás no Senhor. É um deleite. É um prazer, é um prazer. E a sugestão é, experimente viver esse dia na presença de Deus, com essa intimidade, não só como uma obrigação, não só como uma regra, que alguns podem pensar que é uma regra que é pesada. Não, é um deleite e tem bênçãos para você, para a família e para todos aqueles que estão aí próximo da gente. Então, eu gosto de pensar nisso. O ser humano precisa de duas coisas, nossos filhos precisam de duas coisas básicas, amor e limites. E eu vejo que Deus ele faz isso, com amor ele coloca limites para a semana, para a nossa vida. A educação de um pai para um filho, ele tem que ter esses dois elementos básicos. E eu vejo isso na lei de Deus. Amor e limites, para o bem e para a bênção de cada um de nós. É verdade. Pastor Vinícius, algo interessante assim, quando nós tratamos desse tema, né?
E talvez assim para a gente reconhecer também, eu acho que é muito, muito importante isso. Muitas vezes quando a gente fala assim, o sábado universal não é para uma nação somente, a gente pode ficar na mente de alguns uma ideia meio negativa com os judeus, quer dizer, não é só de vocês, é nosso, né? E tem uma atitude um pouquinho meio hostil, negativa, hostil, como se estamos disputando a coisa. Nós temos de lembrar que Deus, lembra, né? Deus escolheu Abraão e diz a sua descendência para abençoar a humanidade. É isso. Então, essa é mais uma bênção, como o pastor falou ali, não é? E nós temos de reconhecer que nós recebemos essa bênção. E Jesus falou isso, a salvação vem dos judeus. Então, mas aí é uma das bênçãos que A Deus salvação. preservou através do povo de Israel, é a ideia do sábado, Exatamente. como esse santuário no templo, né? Que o próprio Rabino Heschel mencionou e discute de maneira muito interessante. Então, eu acho assim, quando nós pensamos nisto, a gente tem de reconhecer, olha, obrigado mais uma vez. Exatamente. Temos a palavra de Deus, né, a Bíblia, toda a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, que vieram dos filhos de Israel. Não é? Temos o Messias, temos o conhecimento na fé desse Deus, que é o Deus de Israel, e temos também o dia santificado, mais uma bênção. Então, acho que é bom a gente marcar isso e ser gratos, né, reconhecer essa gratidão para com eles. Mesmo as pessoas dizem assim, mas, Reinaldo, como é que você sabe que o sétimo dia hoje é realmente o sábado do sétimo dia da criação, não é? E com essa tanto de mudança de calendário, etc. É interessante ver isso. A resposta normalmente mais fundamental diz, olha, existe um povo que há mais de 4.000 anos guarda este dia. E eles guardaram a relação desse dia a dia, e vai no sétimo dia hoje da semana, e eles guardam exatamente isso. Eles são testemunho dessa perpetuidade. Fica a nossa gratidão aos nossos amigos judeus. Se porventura alguém está assistindo, o nosso abraço e a nossa gratidão pela sua etnia, pela sua cultura, pela sua fidelidade. Obrigado aí pela bênção da palavra de Deus. No próximo bloco vamos continuar estudando esse tema tão especial e vamos entender o que é, ou quais são as evidências do sábado antes do Sinai. É um minutinho só, Lições da Bíblia volta já já. É um dia para estar na presença de Deus. Se o espaço tem locais sagrados, e todas as religiões têm os seus locais sagrados, né, Deus estabeleceu um santuário no templo para que todos tenham acesso a esse santuário. Se nós dependêssemos do Templo de Jerusalém, nem todos nós poderíamos estar na presença de Deus. Nós não poderíamos ir, né? Nem todos poderiam ir até Jerusalém para estar na presença de Deus. Mas por meio do sábado, todos nós temos acesso à presença de Deus. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e eu não canso de falar, nós estamos nos banqueteando aqui com a palavra de Deus e hoje com o sinal da aliança, que é o sábado. Bom, eu queria apresentar para vocês mais uma vez também um ingrediente a mais desse banquete espiritual, que é o comentário de Ellen White sobre o tema do nosso guia de estudos. São pérolas maravilhosas do conhecimento da palavra de Deus que você não pode ficar sem. Então, convido você a conhecer esse material. Você sabe que esse material também é publicado pela Casa Publicadora Brasileira e você pode conhecer um pouco mais em cpb.com.br. cpb.com.br. Muito bem, meus amigos, nós estávamos falando aqui no bloco anterior que o sábado foi estabelecido para toda a humanidade e foi preservado pelos nossos amigos judeus, os hebreus ao longo da história, que foram fiéis à aliança de Deus. E o remanescente de Deus também, dessa aliança, como nós vimos na lição anterior, vem preservando esta bênção de se conectar com Deus com o sábado, que é o sinal da aliança. Mas nós temos muitas pessoas que assistem esse programa de diversas confissões religiosas que podem ter dúvidas com respeito a este ponto. Talvez possam contra-argumentar, não, mas eu ouvi falar, pastor Vinícius, pastor Reinaldo Siqueira, pastor Bogue, pastor André, que o sábado é dos judeus. Então, eu tenho a minha Bíblia, gosto da Bíblia, amo a Bíblia, mas eu entendi que o sábado é só para os judeus. Como é que a gente pode mostrar para uma pessoa com clareza, a gente já começou a fazer isso no bloco anterior, de que não, os judeus, eles guardaram o sábado, e o sábado guardou os judeus, o Heschel também fala isso, né? O Abraham Heschel fala que mais do que os judeus guardaram o sábado, foi o sábado que guardou os judeus, isso é uma verdade, né?
Mas como é que a gente pode mostrar para todas as pessoas de que o sábado não foi só para uma etnia, mas para toda a humanidade? Pastor André. Eu acho que nós podemos apresentar dois aspectos, uma perspectiva bíblica e uma perspectiva, inclusive, da tradição judaica. O pastor Reinaldo já destacou que a lei foi dada no deserto, que é terra de ninguém, aí fazendo alusão a uma tradição judaica. E é muito interessante que no Talmud, que é uma codificação da tradição oral judaica, que é composto primeiramente da Mishnah e depois de comentários dessa tradição oral, no Tratado de Shabat, no fólio 88b, é dito que Deus falou no Sinai em 70 idiomas, né? Em 70 línguas de fogo. E o número 70 é bem representativo, né? Porque representa o número de nações lá de Gênesis 10, ou seja, tem uma universalidade. Então veja, mesmo na tradição judaica, há um aspecto universal no sábado. Então a gente encontra evidências, inclusive, na tradição judaica. Da perspectiva bíblica, Gênesis 2:2, como nós mencionamos, nós encontramos o exemplo de Deus. O texto diz que, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Nesse caso, a atitude divina é normativa, porque ele celebra o sábado, ele é o primeiro a celebrar o sábado, né, juntamente ali com os seres humanos, para dar o exemplo para eles. E a gente tem mencionado bastante Abraham Heschel, porque ele de fato escreveu muito sobre o tema, e o livro dele, o Shabat, impactou muito toda a teologia do sábado. E tem uma frase dele que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho muito bonita, falando dessa questão de imitar a Deus. E ele diz assim: a arte de guardar o 7º dia é a arte de pintar na tela do tempo a grandeza misteriosa do clímax da criação. Como ele, Deus, santificou o 7º dia, assim devemos nós fazê-lo. O amor ao Shabat é o amor do homem pelo que ele e Deus têm em comum. O nosso ato de guardar o dia de Shabat é uma paráfrase de sua santificação do 7º dia. Ou seja, é uma paráfrase, porque Deus descansou, Deus cessou, uma tradução mais literal, né, do verbo Shavat, Deus cessou o que ele estava fazendo, ou seja, ele deixou as obras que tem que ver com o domínio do espaço, para celebrar, nas palavras do Heschel, né, o que tem que ver com o espírito. Mas aqui, sem essa dicotomia de espaço e espírito, né, ele se refere mais ali às atividades espirituais, ou seja, é um dia para contemplar, é um dia para comungar, é um dia para estar na presença de Deus. Se o espaço tem locais sagrados, e todas as religiões têm os seus locais sagrados, né, Deus estabeleceu um santuário no templo para que todos tenham acesso a esse santuário. Se nós dependêssemos do Templo de Jerusalém, nem todos nós poderíamos estar na presença de Deus. Nós não poderíamos ir, né? Nem todos poderiam ir até Jerusalém para estar na presença de Deus. Mas por meio do sábado, todos nós temos acesso à presença de Deus. Muito bonito. Uma questão interessante, essa questão do exemplo, né? A gente tem de lembrar que o sábado não é o sábado dos judeus. E nem é o sábado de Adão. Então não é nem de uma etnia somente, e nem é do homem. O sábado é o sábado do Senhor. Ele, que o sábado é dele. Ele que é o Deus de toda a humanidade. Aí pergunta assim, lembra essa questão de modelo, né? Por que eu preciso guardar no sábado? Quando Deus dá um exemplo, é o seguinte, se Deus ele deu o exemplo, quem é o ser humano para fazer o contrário? Verdade. E Jesus enfatiza isso, por exemplo, com outro, a gente pode pegar um paralelo, quando ele se batiza. Quem é que precisa batizar? Todo mundo. Mas se o próprio Jesus batizou, se tem alguém que não precisa batizar, como é que pode, né? Então, não existe ninguém que não deveria santificar o sábado, como também não existe ninguém que não deveria batizar. Esse exemplo divino faz isso universal também. Apenas um parêntese, para você continuar o seu raciocínio, se desejar. Jesus mesmo também foi um guardador do sábado, sim, né? Sim. Lucas 4,16 evidencia Exatamente. isso, que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga, que era a igreja judaica, né, para celebrar o sábado. Seu costume. Então, veja, Deus sempre dá o exemplo, o ser divino dá o exemplo, porque quando o ser divino faz, não há como a criatura não fazer. Porque se o próprio Deus faz, quem somos nós para não fazer? Nós somos, por acaso, entende? Agora é interessante quando a gente pensa, e eu acho que o nosso guia aqui traz essa parte, a pessoa diz, não, o sábado surgiu lá no Sinai, é os 10 mandamentos. Mesmo surgindo lá, nós vemos aí já tem essa noção universal. Mas a Bíblia é clara que não surgiu lá.
Surgiu na criação e no próprio relato do Êxodo, quando nós vamos lá, a gente vê claramente que antes de chegar no Sinai, na história do maná, lá em Êxodo 16, claramente diz, vocês têm de guardar o meu sábado. O maná caía 6 dias na semana. Na sexta-feira, no sexto dia, ele caía dobrado, porque o pessoal teria de guardar mais, porque no dia do sábado não caía. Okay? E havia um milagre, porque todos os outros dias, se a pessoa pegasse mais que precisava, estragava. Mas no sábado, pela bênção divina, o maná se preservava. Este é o exemplo. Mas ela diz, então, tem um sábado antes do Sinai? Tem. Êxodo 16. Outro parênteses aqui, me permite. Porque quem estava mandando o maná era Deus. Sim. Ele mandava 6 dias por semana. Então Deus disse, ó, eu não vou trabalhar amanhã. Amanhã eu vou descansar. O sábado é meu dia de folga. É meu dia de folga. Então vocês se peguem aí dobrado, porque amanhã eu estou de folga, por favor. Não, isso é extraordinário, a gente vê isso, não é? E mas a gente vê no texto bíblico, inclusive, há uma indicação do texto que o sábado é mencionado antes mesmo de Êxodo 16. Quando você chega lá em Êxodo 5:5, quando Moisés e Arão chegaram no Egito, e eles começaram a falar, ensinar de novo o povo de Israel as coisas de Deus, que muitos tinham esquecido, o faraó reclama. O faraó reclama e diz assim, lá em Êxodo 5:5, diz assim, disse o faraó também, né? Disse também faraó, o povo da terra já é muito. Vocês israelitas são muitos. E vós, falando para Moisés e Arão, ainda os distraís das suas tarefas. E essa palavra distrair, okay, é a palavra shavat. Opa! Quer dizer, está na forma causativa. E vocês estão obrigando eles a guardar o sábado. Vocês estão obrigando eles a descansar. Que história é essa? O faraó vai ficar revoltado. Quer dizer, uma das primeiras coisas que Moisés e Arão fizeram ao chegar com o povo lá no Egito é relembrá-los do sábado e do descanso do trabalho que eles precisavam fazer. Pastor Siqueira e pastor Burger, essa lógica, então, de trabalhar ininterruptamente, sem parar para descansar no sábado, é uma lógica de faraó. Sabe, o faraó que quer impor o domínio, a escravidão, e a humanidade se tornou escrava do ganho, do dinheiro, dos recursos, dessa ansiedade louca, né, que nos tira a paz. Então, parar no sábado é respeitar a Deus e de se libertar da escravidão do faraó. É isso mesmo, sabe, pegando aqui a sequência da fala do pastor Siqueira, alguns foram trabalhar no sábado e foram colher o maná. E eles foram lá e não encontraram. Moisés havia dito que no sábado não ia ter, como você bem disse, Deus não trabalhou naquele dia, não deu maná. Agora, eles foram, e olha que interessante, o que Moisés fala para o povo, né? Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? E veja, o povo não ouviu. E Deus não tinha dado a lei no Sinai ainda, mas essa lei já existia então, né? Até quando vão deixar de guardar minhas leis e meus mandamentos? Veja, eles foram trabalhar, eles foram buscar o sustento e não encontraram. Porque quem sustenta o ser humano é Deus. Coisa linda. Agora, um detalhe importantíssimo da relevância disso aqui tudo. Veja, eles pediram que colocassem isso, guardassem aí num vaso, esse maná, e colocasse diante do testemunho ali das tábuas dos mandamentos, dentro do tabernáculo. E dentro da arca. Dentro da arca da aliança. Da aliança, né? Então veja, aqui tem algo assim, por que isso? Aí tem o texto da lição da semana, para que as gerações futuras possam confirmar o que Deus fez, como é que Ele sustentou, como é que Ele guardou. Então isso aqui realmente é um testemunho perpétuo. Você vê hoje, é o que Deus espera da gente. E lá no céu, João viu, já mencionamos isso em programas anteriores, em Apocalipse 11, 19, ele viu a Arca da Aliança com esses elementos. Então, é algo realmente fantástico ver como é algo perpétuo e é para todos. Eu quero aproveitar esse momento aqui para apresentar mais uma vez para você esse material que é um lançamento exclusivo da Casa Publicadora Brasileira para enriquecer seu conhecimento espiritual e teológico sobre o assunto do guia de estudos dessa semana. Esse assunto ele é profundo, às vezes até um pouco complexo em alguma situação, e você, se você desejar, vai precisar ampliar isso daí. Então, eu quero apresentar para você o DNA das alianças, é um lançamento, você conhece mais em cpb.com.br. Pastor André, você estava aí se movimentando, eu sinto quando você tem coisa boa para falar. Pois é, pastor. O pastor Burger estava mencionando aqui a questão do sábado, né? E eu acho interessante que
Nós temos dois mandamentos do sábado, né? Um fala para lembrar e outro fala para guardar. Um em Êxodo 20 e outro em Deuteronômio 5. Então nós temos aqui duas dimensões desse repouso sabático, né? Uma tem que ver com um memorial da criação e outro tem que ver com um memorial da redenção. Então, às vezes a gente limita o sábado a um aspecto. Fala, não, Deus descansou, Deus cessou, então eu também vou cessar. E a gente acaba esquecendo do aspecto da libertação. Então, o sábado não é apenas para nós cessarmos da nossa atividade, mas para sermos libertos. E em João 8, verso 32, Jesus diz assim, e conhecereis a verdade vos libertará, e o verso 34 ele acrescenta, do que ele vai libertar, né? Ele vai dizer que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pode ser que nós não estejamos aí na escravidão egípcia, mas nós somos escravos do pecado e nós precisamos dessa redenção, precisamos desse resgate. Então o sábado tem a dimensão do descanso, que remete à criação, mas tem um elemento da redenção, que remete à libertação espiritual. Então o sábado é um dia de comunhão, é um dia para fazer atividades diferentes, e não apenas um dia para cessarmos as atividades do dia a dia. E isso está no texto de Êxodo 31, 16, quando diz assim, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua. Me chama muita atenção, pastor Reinaldo, a palavra celebrando aqui, que no hebraico é assar, é fazer. Então, veja só, a gente tem muitas vezes a ideia de que o sábado é um dia para não fazer. Mas aqui em Êxodo 31, 16, diz que é um dia para fazer. Então, celebrar. E Jesus nos deu o exemplo de como o sábado pode ser um dia que, ao mesmo tempo, nos recorda da criação e desse cessamento, né, desse interrompimento das atividades, ao mesmo tempo que é um dia de redenção, de libertação e de atividade. Porque o sábado foi o dia que Jesus mais utilizou para curar os enfermos. Nós vemos nos evangelhos vários relatos de cura no sábado. Então, o sábado é um dia para nós aliviarmos o sofrimento alheio, é um dia para nós estarmos em comunhão. E esse tipo de atividade Deus não tira folga, porque quando questionaram a Jesus, né, de trabalhar no sábado lá em João 5, se não me falha a memória, ele falou assim, eu trabalho porque meu pai trabalha até agora. Então tem uma atividade do sábado que a gente não pode parar. E essa atividade de teor redentivo, ela permanece para sempre, porque Deus não descansa da salvação do ser humano. Excelente isso daí, porque duas coisas que você falou, a questão da redenção, né? E Jesus também deu o exemplo disso quando morreu, ficou um sábado inteiro descansando. Ele descansa na criação e descansa também na redenção. Mas Deus nunca para de trabalhar para abençoar seus filhos. O trabalho de Deus é sempre uma bênção para nós. Não, sem dúvida. E eu acho que isso é muito importante nós lembrarmos, e este símbolo desse sinal desta aliança. Uma vez, lidando com alguns irmãos, né, de diferentes orientações religiosas, né, uma irmã, uma senhora, falou assim, professor Siqueira, eu já resolvi esse problema, eu não tenho problema não, que é isso? É o seguinte, eu trabalho 6 dias e descanso no meu sábado. Eu começo a trabalhar segunda-feira e o meu sábado é no domingo, já que é o 7º dia. Então, eu estou cumprindo, estou sendo fiel a Deus, estou guardando o sinal. Né? Então, eu descanso no meu sábado. Então, aí ele falou assim, o que você acha disso? Eu falei assim, olha, interessante, parabéns com você, né? Preocupa de ter um tempo para Deus, mas Deus nunca pediu para nós descansarmos no nosso sábado. Não existe isso na Bíblia, nunca. Descanse no seu sábado. Descansem no meu sábado. É o sábado de Deus, não é o sábado do ser humano. Você vê, por exemplo, Adão, quantos dias Adão trabalhou para poder descansar no primeiro sábado, quando Deus descansou? Meio-dia, ou um quarto de dia lá, ajudando a dar os nomes dos animais. Não é? Ele não precisou trabalhar 6 dias. Ele descansou porque era o sábado de Deus. E no 4º mandamento diz, guardareis os meus sábados, lembra-te do sábado para santificar, porque eu criei, eu descansei. E você vai também santificar. Então, esse sábado é o sábado de Deus. E por que você diz aqui, fala do sinal, quando nós guardamos o sábado, por que eu guardo o sábado? Qual a razão que está por detrás do sábado? Eu guardo o sábado porque Deus assim ordenou, Ele santificou esse dia para Ele, e ao fazer isso eu reconheço como Criador, porque eu creio na história da criação. Ele diz, 6 dias eu criei, no sábado descansei, e eu o aceito como Senhor. Como Ele mandou, a razão, Ele é o meu Senhor, eu aceito esse mandamento. Então o sábado tem esse sinal,
que nós aceitamos o Senhor como Criador e como Senhor da minha vida. E por isso eu guardo o sábado. Quando eu guardo o sábado do Senhor, eu aceito sua soberania e o reconheço como meu Criador e meu Deus. Hein? Porque tudo está ligado. Por isso é sinal. Lembra, quando nós temos um sinal, a gente usou aqui, aliança. Essa aliança aqui, ela não é o meu casamento. Mas Hein? lembra, né? Mas ela representa o meu casamento. E ela tem tudo isso ligado. E o sábado é assim, né? Esse sinal da aliança minha com Deus. Coisa linda, pastor Siqueira. Às vezes você está assistindo e está pensando, mas será que eu consigo? Pastor Bogen nos lembrou aqui muito bem. Deus sustenta aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus pede. Lembra, o sábado está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Então, o Lições da Bíblia vai dar um rápido intervalo e a gente volta em um minutinho. Porque muitas pessoas pensam que o sábado é um dia pesado, um dia de tristeza, um dia assim, nossa, chegou o sábado. Mas, no entanto, a Bíblia apresenta, diz, se você aproveitar desse deleite do sábado. Exato. O sábado, o propósito de Deus é ser um deleite. E quem experimenta o sábado segundo a orientação divina, ele realmente se deleita. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e hoje estamos falando sobre o sinal da aliança. E a aliança é assunto muito importante e é muito bom conhecer mais e ampliar o conhecimento sobre este tema. Por isso, estamos apresentando a cada semana para você o livro Pacto Eterno, que foi escrito especialmente para ajudar você a entender melhor esse assunto tão importante das Escrituras. Então, se você desejar conhecer um pouco mais, você já sabe, esse é um livro editado pela Casa Publicadora Brasileira e você encontra mais informações em cpb.com.br, está aparecendo aí no seu vídeo. Amigos, nós vamos começar agora a retomar aqui a nossa discussão, nosso debate aqui, a nossa conversa, com um texto muito importante que está em Êxodo capítulo 31, versículo 13, que diz, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que o santifica. Então, alguns detalhes aqui já foram bastante abordados nos blocos anteriores. Por exemplo, a expressão meus sábados. Os sábados são de Deus. Aquilo que é de Deus é perpétuo. Como Deus é eterno, as suas coisas também o são. O sábado é de Deus. E é bom. E é bom. E está na Bíblia? É bom. É bom. É bom para você. É bom para você, exatamente. E é sinal entre mim e vocês, diz Deus. Ó, o sábado é sinal entre ele e nós. E não é um sinal que ele troca, é de geração em geração, é um sinal perpétuo. E tem um propósito, para que saibam, vocês e qualquer outra pessoa, que eu sou o Senhor que o santifica. Coisa bonita isso. Eu que santifico vocês. Então, eu não preciso ter aquela neura, pastor Bogen. Eu quero me santificar, eu preciso, desesperadamente, porque eu não consigo. Para um pouquinho. Quem vai santificar você é Deus. E Ele colocou um sinal na sua vida, na semana, para te lembrar do poder dEle de fazer isso. É interessante que o nosso guia, ele nos lembra aqui que o sinal, ele também é um conhecimento e também é a santificação. Quando eu conheço esse Deus, como nós temos visto aqui em cada programa, que tem sido um encontro fantástico, a gente percebe muitas coisas sobre esse conhecimento de Deus. Quantas bênçãos Ele tem a nos fornecer, nos orientando. O nosso guia trouxe algumas palavras bem rápidas, né? O que é conhecer? É servi-lo, é temê-lo, é crer nele, é confiar nele, é buscar, é invocar o seu nome. E quando eu vejo esse conhecimento, é algo que me leva para um relacionamento mais íntimo de bênção com Deus. Quando eu percebo aqui em João capítulo 1 e o verso 2, que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, aqui o verbo encarnado, a gente percebe que nada foi feito sem a mão dele. Então, se o próprio Cristo é aquele que participa da criação, é aquele que criou o sábado, é o Senhor do sábado, que dúvida eu tenho sobre isso? Não posso ter dúvida sobre isso. Ele ensinou, ele viveu, ele criou.
Então, Ele quer que a gente entre em comunhão para crescimento. No bloco anterior, nós falamos sobre o maná. E nós temos um projeto chamado Projeto Maná, Olha que bacana. que é todos terem esse guia todos os dias. É o alimento de cada dia. Isso é o caminho de conhecimento que nos leva à compreensão para uma santificação. Não só conhecer, mas experimentar, viver. Eu lembro com muita alegria, na minha infância, meu pai, ele na sexta-feira à tarde, lá pelas 4 horas, tinha que estar tudo pronto. A casa limpa. No pátio não podia ter um papel, dar uma fiscalizadinha assim, para ver se não tinha nada, não. Tinha um terreno com muitas árvores frutíferas e tudo, ele passava olhando. Ele ficava lembrando, olha, daqui um pouquinho, não é só no horário do pôr do sol que a gente vai começar o sábado, mas ele é um pouquinho antes, a gente está preparado para receber esse. É a preparação. Era o dia mais saboroso, mais cheiroso, mais gostoso da minha... Marcou tanto a minha infância. A melhor comida era de sábado, de sexta-feira à noite. Minha mãe tinha um jogo de louça, de copo, de talheres, de toalhas, só para o sábado. Tinha um lugar especial só para o sábado. Era um momento assim tão gostoso. Ah, vai ter comida de sábado, eu brincava de pequeno, né? Porque era a comida mais saborosa. Era um momento assim de estarmos em comunhão, estarmos na igreja e ter esse momento tão especial. Então, realmente é algo fantástico. Nós temos um endereço eletrônico que a gente pode ajudar aí, quem nos está nos acompanhando, que é adv.st/observância do sábado. Vai aparecer na nossa tela aí. Isso, é muito fácil, adv.st/observância do sábado. São dicas práticas de como eu posso ter essa santificação, como eu posso ter esse momento tão saboroso, tão gostoso, tão deleitoso, como diz a Bíblia, com essa comunhão com Deus, com os familiares e com os amigos que estão cerca da gente. Olha, você me fez lembrar da minha infância também aqui. Que delícia era realmente na minha casa também guardar o sábado. O cheirinho do pão, né? Do pão caseiro, assim, já nas horas ali chegando o pôr do sol. Eu me lembro que minha mãe, porque a gente ia para a igreja o sábado de manhã, então ela se preparava, ela fazia uma touca no cabelo. Estou falando uma coisa que não sei se ela vai gostar, né? Eu me lembro dessa imagem, né? Dela com a touca na cabeça, assim, porque no sábado ela ia linda para a igreja, com o cabelo preparado, sabe? Os meninos todos, eu tenho mais 2 irmãos, de banho tomado para receber meu pai, que chegava mais cedo nesse dia, e a gente fazia o culto de pôr do sol. O que é o culto de pôr do sol? É o momento que a família se reúne. Gente, isso aqui eu me emociono porque é lembrança de família, né? A família se reúne para receber a bênção do sábado. E a gente canta, a gente faz agradecimentos, a gente celebra, a gente se abraça, a gente é feliz e depois a gente vai para a mesa. E aí, como você disse, ali sempre tinha uma sopinha gostosa, comida... Não precisa ser nada caro, mas é coisa para celebrar a família, porque o sábado também é o dia da família, né? Então, eu tenho procurado também, acredito que vocês também, preservar esse costume que é tão especial, né? E ensinar as novas gerações essa bênção, né, pastor Siqueira? Olha, eu acho que isso é muito interessante, né? Porque muitas pessoas pensam que o sábado é um dia pesado, um dia de tristeza, um dia assim, nossa, chegou o sábado. Mas, no entanto, a Bíblia apresenta, diz, se você aproveitar desse deleite do sábado. Exato. O sábado, o propósito de Deus é ser um deleite. E quem experimenta o sábado segundo a orientação divina, ele realmente se deleita. É isso. É um dia de alegria, é um dia que traz essas lembranças, não é? É um dia, assim, especial. É um dia que você... É que nem comida gostosa. Quem nunca comeu, não sabe o gosto. Então, para você saber o gosto, realmente aquela comida que é maravilhosa, você tem de experimentar, porque você diz, vai, porque é bom. É bom para você. Sabe que a gente está usando bastante a metáfora da comida aqui no nosso programa, acho que a gente está com um pouquinho de fome aqui, né? Mas a verdade é que o sábado é um banquete mesmo. É um banquete. E é o interessante nessa parte aqui, talvez, diz assim, eu sou o Senhor que vos santifica, o que eu santifico, santifica vocês. Muitas pessoas têm uma concepção errônea do que é ser santo. Exato. Pensa, ser santo é ser sem defeito. Na Bíblia, ser santo é ser separado para Deus. Mas muitas vezes o ser humano é imperfeito. Até quando Cristo voltar e nos transformar, o ser humano será imperfeito. Mas o ser humano pode ser dedicado a Deus, pode ser separado para Deus. Essa é a noção de santidade. Mas é interessante ver o seguinte, o sábado foi separado por Deus. Certo. Como diz esse santuário no templo. Diz, e quem observa isso, diz,
vocês vão lembrar que eu sou o Senhor que os santifica. E na forma como está o verbo na língua hebraica, você pode entender também da seguinte maneira, que eu sou o Senhor que faz de vocês santuários. Coisa boa. Você entra no santuário de Deus, você comunga com Deus, e Deus ele quer habitar onde? Qual que é o santuário? Nós vamos trabalhar sobre a ideia do santuário mais adiante. O santuário na terra, onde Deus realmente habita, é o ser humano. Diz, com o meu sábado é uma estratégia para transformar vocês em meus santuários. Aquilo onde eu vou habitar. Não é? Este é um objetivo desse. Este é o objetivo desse sinal. Fazer de cada um de vocês um santuário vivo do meu espírito e da minha presença. Coisa linda isso. E a questão do verbo saber também reforça essa imagem, né, de relacionamento, de comunhão, porque o verbo saber aqui é o verbo iadá, né? Então, e como o pastor Reinaldo já explorou em algum outro momento, em algum programa anterior, o verbo iadá, conhecer, implica no pensamento hebraico relacionamento. Não é um conhecimento abstrato como nós estamos acostumados aqui no Ocidente. O conhecimento, porque, só um parênteses, né? Quando a gente fala de linguagem, a linguagem é sempre um recorte da realidade. Então, às vezes a gente menciona assim uma palavrinha tal no hebraico porque o recorte ali é diferente. Então, saber em português não necessariamente é igual ao saber no pensamento hebraico. E no pensamento hebraico, saber é isso, é ter relacionamento, é estar em comunhão, é conhecer a outra pessoa. E isso reforça a ideia do santuário, porque o que Deus quer realmente conosco é nos conhecer. E Ele quer que nós o conheçamos, Ele quer se relacionar conosco. Você sabe que na própria língua portuguesa, a etimologia da palavra saber está associada com a palavra sabor, que é experimentar, sabor e saber. Saber é sentir o gosto. Ou seja, então, mesmo em português, tem um aspecto experimental, né? Então, foi como o senhor disse, eu acho que, não sei se foi um de vocês dois aqui, experimenta para ver. Sim. Sente a delícia que é o sábado. É prazeroso, é delicioso conhecer esse mandamento, que não é um mandamento, é uma bênção de Deus. É isso. Tem mais um detalhezinho, acho que é importante a gente mencionar aqui, que o sábado, se ele é bom para mim, está na Bíblia, é bom para o outro também. Claro. Ou seja, a Bíblia tem um texto que diz que é lícito fazer o bem no sábado. Então veja, minha sugestão é que a gente possa separar uma porção desse dia para fazer o bem a alguém, compartilhar essa bênção, ensinar a Bíblia, dar um curso bíblico. Eu lembro que meu pai fazia sábado à tarde, assim, depois do almoço, dava um tempinho ali, a gente saía fazer um passeio e depois ele fazia algumas visitas missionárias. Os sábados para a gente era muito interessante. Depois íamos para a igreja, tínhamos mais um encontro lá, mas ele sempre tinha essa noção de deixar assim, um momento especial para ajudar. Levava uma cesta básica de alimentos para alguém que precisava, uma visita para alguém que precisava, compartilhava a palavra com alguém. Então eu fui criado assim num sábado nesse estilo bíblico de descansar, receber a bênção. Mas a bênção recebida, ela precisa ser compartilhada. Ela só vai se renovar se for compartilhada. Então eu preciso compartilhar. E por isso que a Bíblia diz, Jesus mesmo ensina, é lícito fazer o bem no sábado. Ou seja, separemos um tempinho nesse dia para compartilhar de alguma maneira. Deus vai te indicar como, mas compartilhar essa bênção que a gente recebe com o próximo. Que bacana isso, porque o pastor André citou o texto que Jesus disse que eu trabalho porque meu pai trabalha, né? Falando do trabalho que Jesus estava fazendo no sábado de abençoar as pessoas. Eu quero pegar um gancho nisso que você está colocando, que é muito, muito interessante. Realmente a gente precisa compartilhar a bênção de Deus para as outras pessoas e aproveitar as horas do sábado para isso e façamos em família. Meu pai trabalha e eu também trabalho. Jesus trabalha com o pai. Então, as famílias também podem fazer isso unidas, né? Vamos juntos, vamos dar um estudo bíblico juntos, vamos ali visitar alguém que está precisando, levar um alimento, mas vamos fazer unidos em família, porque a gente se abençoa nesse momento, ou Deus nos abençoa com isso aí no sábado, né? Agora tem mais um aspecto do sábado aqui que eu acho fantástico, que é um elemento sincrônico, que é característico das festividades judaicas, né, das festividades bíblicas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu me refiro a um tempo sincrônico, quero dizer que uma mesma instituição pode falar de eventos de diferentes épocas e representá-los de forma simultânea. Então, o sábado, ali, quando você celebra o sábado, ele tem três realidades, uma passada, outra presente e outra futura. Passada é um memorial da criação e da redenção. O povo de Israel foi libertado do Egito e todos devem se lembrar da criação, porque
Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, a realidade passada. Realidade presente, Isaías 56, verso 6, por exemplo, nos menciona que o estrangeiro que guarda os sábados, né, abraça a aliança de Deus. Então, um aspecto presente, o sábado aí como um símbolo, né, como um sinal da aliança, então representando abraçar toda a aliança. Ele abraça o sábado, quer dizer que ele abraça toda a aliança. Então, um aspecto presente, relacional. Mas também tem um aspecto futuro, porque o pastor até tinha mencionado no primeiro bloco o texto de Isaías, capítulo 66, né, verso 23, que nós vamos adorar a Deus na nova terra de um sábado a outro. Então tem um aspecto futuro, aponta para uma realidade que ainda não se concretizou totalmente. E tem um aspecto literário que, em Êxodo capítulo 31, 16, né, que diz que o sábado, né, seria uma aliança perpétua, ou seja, uma aliança para sempre. E posteriormente, na literatura judaica, isso foi usado de uma forma um pouquinho diferente da época bíblica. Então, o sinal para sempre ali foi entendido como um sinal para a eternidade. Então, o sábado como símbolo da realidade futura. Coisa bonita isso. Deus seja louvado por essas bênçãos. Esse é o convite de Deus para você experimentar o sabor do sábado. Você vai ser feliz, você vai ser abençoado. Esse é o nosso recado para você. O programa Lições da Bíblia está aqui para apresentar verdades da Palavra de Deus de forma profunda e acessível para que você seja abençoado. A gente se vê na próxima semana e você lembre-se aí, se está na Bíblia, é bom para você.